bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado Deepcast. Só tô virado no YouTube. Sei, Edu. Galera, hoje tô aqui para bater um papo com meu amigo Luciano Bortolini, head de parcerias da Beluno. Beluno é um parceiro da GoDeep de longa data na parte de pagamentos, muito focado em B2B, mas eu não vou ficar falando do que o cara faz, vou deixar o cara falar. Lu, obrigado pela parceria, obrigado por aceitar o convite. Irmão, fala um pouquinho pra gente do Luciano, a trajetória da Beluno, o que vocês fazem, o que vocês estão aprontando pelo mercado aí, cara. Esse aí, Edu, muito bom dia, satisfação aí, parceiro da Beluno, a GoDeep. Sou head de parcerias, sou na Beluno há algum tempo já. Quando o cara falou algum tempo é que já tem um tempinho, né? Vamos dizer 15 mais. 15 mais, é uma boa resposta. E a trajetória da Beluno está no mercado há 34 anos. A gente vem de uma operação de crédito, né? Então ela teve sua origem no crédito, né? E com fundo de investimento, e a gente também é uma instituição de pagamento. Perfeito. Né? Então a gente tem essas duas operações muito bem estruturadas e a gente leva para o mercado essas soluções, né? Tanto para o lado do crédito, mas olhando também para o lado de pagamento, que é uma necessidade muito vertente hoje, né? Quando a gente fala de mercado e falando exclusivamente de pagamento, a gente vê essa mudança de mercado, essa mudança onde se fala muito hoje do B2B, né, onde a indústria ela vem do papel tradicional da duplicata, do pagamento... Boleto a prazo. Exatamente. O cheque, por que não o cheque também? Em algumas regiões ainda muito comum, exato. Né? E a Beluno veio com esse olhar de levar para a indústria a solução, levar para a indústria algo que mudasse a sua competitividade perante o mercado. Né? Porque a tecnologia está aí, o digital está aí, isso está impulsionando a indústria muito rápido. Perfeito. Né? E com esse olhar para o B2B, a gente leva uma solução muito robusta de pagamento, uma solução com o olhar de como a indústria olha para o seu cliente. Perfeito. Né? Então esse é o nosso core, que tem dado muito certo e a gente tem alcançado bons resultados. E juntos, claro, com parcerias, como é o caso da GoDeep, eu acho que a gente tem muito a somar e a levar isso ao mercado. Até acho legal a gente dar uma explorada nisso, porque a gente está nessa de B2B, cara. Vou usar o teu 15 mais aí para não revelar tanto o motivo dos meus cabelos brancos, mas a gente tá nesse rolê já há bastante tempo. E no mercado B2B, vou dar um passo atrás, né? Quando a gente fala de pagamento, cara, está no maior evento de e-commerce do mundo, literalmente, né? Exatamente. E, cara, se olhar aqui em volta, talvez a gente vai ver 4, 5 parceiros de pagamento, mas acho que a importância da gente explorar um pouquinho mais o papel da Beluno nesse ecossistema falando de B2B, porque nesse tempo todo, a gente sempre teve dificuldade de achar um parceiro de pagamento que entendesse a jornada B2B, que entendesse o movimento da indústria, que entendesse o movimento do distribuidor. Quando eu falo de movimento, é do perfil de venda, do perfil de cliente. Então, quando nossos caminhos se cruzaram, a gente começou a entender e trabalhar juntos, pra gente foi uma surpresa muito gratificante, porque o papo estava muito alinhado. Aquilo que a gente vem acreditando no digital está muito alinhado com os valores e a forma de trabalho da Beluno, muito no off, vindo pro digital. A gente acabou dando um match muito importante. A gente comentava sobre isso nas nossas inúmeras conversas, né? Eu vou ter um pedido online de 700 mil reais. É normal de uma transação do tipo. Talvez não corriqueiro, depende do negócio pode ser, do modelo de negócio pode ser. Se a gente for olhar o meio de pagamento tradicional, o de fraude derruba, a mesa de crédito derruba. Então, a importância de ter um parceiro que entenda desse mercado, desse modelo de negócio e está imerso nisso, colaborando com a experiência do off pro digital, é muito gratificante. Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessas nuances, até para quem está nos assistindo entender o papel de forma mais precisa da Beluno nesse ecossistema, para que a gente não caia no erro ou na primeira impressão de mais um parceiro de pagamento. Não, acho que é muito importante reforçar que o papel da Beluno é ter uma ferramenta e características muito específicas para atender esse cliente do público B2B e com expertise gigante em operações de off,
e já com bastante operação no digital, mas trazendo como principal ativo não o transacional, isso é commodity, mas a experiência de tudo que está em volta desse cara para garantir nossa venda, para que a venda seja concretizada de forma segura. Eu queria que tu dividisse comigo ali. Muito, muito bem observado, Edu. E quando a gente leva isso para a indústria, né, volta um pouquinho atrás, ela está no seu tradicional, da duplicata, do cheque, né, do depósito, e quando ela entra no digital, ela está com o seu cliente, aonde há um relacionamento com ele e o cliente leva para uma transação online. Às vezes, muitas vezes, o próprio cliente solicita que essa transação seja online pelos benefícios que hoje ele carrega. E quando a gente trouxe a nossa expertise de mais de 30 anos no mercado financeiro, de analisar crédito, de estar no meio da indústria, a gente levou justamente esse mesmo pensamento que a indústria tem, né, da sua análise, olhando também com a segurança daquilo que ela vai ofertar, porque o ato da transação ela é uma captura de informações, mas o que ocorre depois, isso é o mais importante. Era esse o ponto que eu queria. Esse é o mais importante, né? Por quê? Porque a indústria, ela conhece o seu cliente lá na ponta, ela utiliza transações de valores altos, como você citou. Então, para nós, a gente calibrou o nosso sistema de tal forma que eu olhasse diferente para esse tipo de venda, para que eu tivesse uma jornada dentro dessa análise, onde eu levasse segurança, onde eu levasse para a indústria algo que ela vá vender online e diz assim, pô, estou seguro daquilo que estou fazendo. Perfeito. Porque hoje a transação ela se torna uma jornada muito mais rápida nesse processo. Sem dúvida. E essa rapidez a gente traz para a operação, pelo que nós desenvolvemos, nosso antifraude robusto, traz essa transação e entrega muito valor. Por quê? Porque eu vou olhar quem está comprando, vou ter a possibilidade de entrar em contato com esse comprador. Então, diferentemente do meio de pagamento tradicional, onde vai passar no antifraude e ele vai aprovar ou reprovar e fica uma relação que a indústria não tem essa segurança. E por outro lado, o cliente lá na ponta também às vezes não vai conseguir ter essa aprovação que ele tanto busca. Então a gente buscou muito isso, se especializar muito na questão do análise. A gente tem várias jornadas possíveis para a indústria, e não só olhando para análise, a gente também olhou muito esse atendimento com a indústria, porque ela quer ter um meio de pagamento próximo. Então por isso que a gente diz que a gente é parceiro do nosso cliente, justamente porque vendas que precisam ser questionadas, vendas que precisam ser analisadas diferente, ele quer conversar com o meio de pagamento. Então a gente abre esse canal com o cliente, a gente abre tudo isso. E também, o que a indústria nos pede muito, Edu, é que isso eu leve essas informações lá no seu RP. Né? Que não, Perfeito. Não é só a venda, né? Só o ato da venda, mas levá-la no RP. Então a Beluno permite que a gente faça essas integrações, que a gente entregue essas conciliações, tudo para ele, ponto pronto. Então, seria esse o nosso core que a gente valoriza muito e tem dado muito certo, sabe? Até pegando o gancho que tu falou aqui, eu queria explorar um pouquinho mais, porque embora a gente esteja no evento falando de digital, o negócio da GoDeep é digital, mas cara, a gente é muito, muito realista e entende que da jornada B2B, hoje dentro dos nossos clientes, a jornada digital, o cliente que está com nível de maturidade super alto, sei lá, vou ter 10%. Mas, em média, do volume transacionado dos nossos clientes, a gente está entre 3% e 5% do faturamento desse carro, né? Mesmo que a gente tenha operações que façam dezenas de milhões por mês no online. Então, nesse contexto, eu queria que tu desligasse um pouquinho do digital e falasse um pouquinho para a gente, justamente porque eu acho que o principal ativo, e até o que acelerou a nossa parceria, foram clientes que a gente entrou com a camada digital e o cara falou, pô, pagamento aqui é Beluno, que a gente já usa no off, a gente já tem isso, nosso time em campo usa, nosso time financeiro usa, e a gente não quer deixar de usar no digital. Então eu queria que tu ampliasse um pouquinho, falando da solução não só para quem está interessado em e-commerce, mas dessa jornada. A gente vai, muito provavelmente, vou falar de link de pagamento e coisa que talvez quem esteja ouvindo vai dizer, isso é... Cara, quanto isso é importante numa jornada de uma indústria que está querendo melhorar seus processos de
faturamento, de cobrança. Então, eu queria que a gente ampliasse um pouquinho esse contexto, tu contasse um pouco dessa historinha de como a Beluno se torna, de fato, um parceiro financeiro da companhia com a qual ela está trabalhando. E muito do que eu presenciei nas nossas parcerias, que foi o quanto o financeiro de controladoria tem como parceiro estratégico a Beluno, e dizendo assim, cara, eu quero que seja a Beluno no digital e vamos junto nisso porque aqui já está resolvido. Eu queria que tu ampliasse um pouquinho esse espaço. Claro, com certeza. Como você falou, quando a gente vai na indústria, a gente não é só um parceiro financeiro olhando para o B2B. A gente leva muito essa solução pela integração, pela parceria, onde ele vai ter toda essa robustez comercial, mas a gente leva para o cliente, como você falou, esse olhar financeiro, né? Essa consultoria financeira, porque a gente tem visto muito na indústria, muita necessidade no ato financeiro, no setor financeiro, onde é uma solução, como você falou, do link de pagamento. Então a gente tem usado muitas soluções que a gente entrega para o financeiro para cobrar, para renegociar, né? São situações onde ele tinha às vezes um time lá de cobrança, ele tinha às vezes uma operação que ele aplicava para um terceiro realizar, né? Então quando a gente leva, a gente vai muito, a gente sempre diz, né, que a gente tem um papo com o comercial, onde eu vou falar sobre venda, mas eu também tenho um papo com o financeiro, onde eu vou falar aonde as nossas soluções vão trazer isso. Então quando a gente leva o financeiro é justamente isso, que a gente leva essa segurança para o financeiro, que ele possa estar utilizando a sua ferramenta no dia a dia, né? E a preocupação dele é que isso esteja dentro do seu sistema, que a gente traga a solução e isso que a gente entrega. Então o link de pagamento, e quando a gente entrega para ele uma solução que ele não imaginava naquele momento. Como eu digo, né? É um produto que ele já está há muito tempo no mercado, mas a indústria sempre olhava que isso não é para mim. Exato, era esse o ponto que eu queria trazer. Isso não é para mim, isso não faz sentido. E quando a gente mostra isso, quando a gente conversa, e eles comentam muito, né? Que o meu cliente já vem pedindo, meu cliente já pedia, mas como eu não tenho na minha operação, volto no meu tradicional. Exato, segue o barco. Volto no meu tradicional. Então a gente entrega muito isso. Então a gente é realmente um consultor dessa indústria, né? Porque a gente entrega tanto a operação financeira com esse cuidado, com esse olhar, e o principal de tudo que eu estou falando aqui, a segurança. Acho que a indústria mais procura é isso. Exato. Porque quando se fala na indústria digital, muito ele olha um possível chargeback, um problema que ele já teve, né? E quando a Beluno explica o que ele tem de segurança, o que a gente entrega e está muito aliado aos valores com que ele busca, né? A gente entrega algo que ele diz, bom, faz sentido, é isso que eu procurava, é isso que eu quero. Então é muito comum nas nossas operações a gente estar em todas as áreas, né? Financeiro, comercial, né? Enfim, toda a empresa, e a gente acaba sendo um parceiro estratégico para ele. Total. Porque a gente leva para o comercial uma solução onde o representante não estava olhando, um cliente que ele não visitava, que por uma questão de crédito, uma questão de política ele não podia atender. Perfeito. E quando tu entrega isso, dizendo, cara, agora você pode, agora você tem aonde buscar isso, ele vê com um grande valor. Puta, cara, animal. E eu queria muito pegar, eu explorei isso para tentar reforçar essas diferenças. Daí, justamente, cara, até infelizmente eu estou indo para a reta final aqui. Passa tão rápido, a gente fica falando e a coisa vai fluindo. Mas, Lu, eu queria te pedir para te deixar uma dica para a galera aqui, né? A gente tem muita indústria que está pensando em começar hoje o canal digital. E o que a gente pode dizer para essa galera que está, já escolhi a GoTip como parceiro de plataforma, agora chegou na hora de eu escolher o parceiro de pagamento. Olhando sobre o prisma de B2B, o que esse cara tem que avaliar? Tipo assim, cara, isso é importante, olha para isso, conversa com isso. Eu queria que tu deixasse dicas para a galera que está no momento de seleção de parceiro de pagamento numa jornada B2B, que possa ajudar e contribuir a ele a ter mais sucesso nessa operação. Porque ele está se deparando com um novo cenário de cobrança, saindo da duplicata e do boleto para um Pix. Daqui a pouco a gente vai ter Pix parcelado, que é uma coisa que já está se falando, mas ainda não praticando de forma efetiva. Então, eu queria dizer, cara, se tu vai selecionar um pagamento, eu queria que o meu amigo Luciano da Beluno, que é especialista, me dissesse assim, cara, tome cuidado com isso, aí 3, 4 dicas para essa galera acertar ou ser mais preciso na escolha de um parceiro, que é um ponto tão importante da operação. O que tu diria para essa galera?
Hoje a gente vê, né, Edu, que está se crescendo muito a indústria indo para o B2B, né? E como você falou, é a hora de eu escolher um parceiro financeiro. Quem que eu vou escolher, o que que eu olho, o que que eu vejo de dica. Então, olhando bem para a indústria, são 3 pontos que eu vejo que é muito importante para ela analisar. Primeiro, que você tendo um relacionamento no B2B, na sua indústria, você tem que ter a proximidade com o teu meio de pagamento. Esse é um ponto principal, né? Com a Beluno ele vai ter, né? Os meios tradicionais, muito cliente chega a nós dizendo, eu estou com X meio de pagamento, eu vou abrir um ticket e vou ter essa resposta. Então, por que isso? Porque você precisa ter a resposta rápida. Perfeito. Você está com um cliente na outra ponta, um cliente que você tem pedido, né, cara? Vou perder essa venda, pô. E a venda daqui a pouco não acontece. Então, o primeiro ponto que eu vejo que é muito importante é o meio de pagamento próximo, né? E a gente entrega isso. Segundo, o meio de pagamento que entenda do seu negócio, que entenda da operação da indústria. A operação é diferente. B2B, B2B, B2C, B2C. Há uma disparidade aqui no processo. Então, esse cuidado que a gente tem e a gente entende, a gente vem desse mercado, né? Ticket médio alto, que nós falávamos no início, né? Isso é primordial para o B2B, o meio de pagamento entender disso. Perfeito. Porque para nós, essas vendas desses valores altos, que o mercado às vezes, eu vou olhar, como risco. Como risco, meu Deus, uma venda de 100 mil, de 200 mil, é muito comum. É muito comum. E a gente traz isso. Então, esse é um terceiro ponto. E um que eu vejo também muito importante, o meio de pagamento que te entrega essas conciliações dentro do teu RP. Perfeito. Porque a indústria não quer trazer mais processos, não quer trazer uma conciliação manual. Então, a gente entrega isso muito. Conciliado. Conciliado. Então, ou seja, meio de pagamento próximo, um que tem o olhar para esse médio alto, né, que consiga analisar essas vendas e que esteja próximo do seu RP, do seu sistema, porque no final a gente tem que entregar a solução com segurança, com robustez, de ponta a ponta e rápido. Perfeito. Né? E rápido. E a gente consegue entregar isso. Então, se assim fizer muito sentido para a indústria, eu tenho certeza que a gente tem soluções que vai conseguir entregar perfeitamente, e com a nossa integração, parceria aí, a gente entrega uma solução que realmente o cliente vai vender mais. A gente sempre diz, a gente não vem aqui para substituir uma duplicata, mas sim para atender ele, valor, né? Trazer valor, exatamente, trazer valor para ele, que ele consiga vender mais, que ele consiga vender aonde ele não alcançava, né? E fazendo isso com a nossa operação, com a nossa expertise, eu tenho certeza que ele vai chegar em clientes que ele não alcança, e quando ele alcançar, a gente vai transformar isso em pedido e vai transformar em resultado para ele. Animal. Bom, obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado pela parceria de sempre com a Beluno. Da mesma forma. Galera, estamos encerrando mais um Deepcast. Sigam aí a Beluno nas redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, Orkut. Por aí vai. Sigam também a GoDeep. Obrigado por terem ficado conosco aí. Espero que tenha agregado um pouquinho no que vocês estão trabalhando, vocês estão olhando. E até o próximo episódio. Abraço a todos, fiquem bem. Obrigado, valeu, gente. Abraço. GoDeep. É se aprofundando que a gente vende mais.